Boa tarde, esse é o Chapecast, o podcast da Escola da Roberta. Eu sou Igor Tebas, sou do terceiro ano. Quem é você, Alan? Quem sou eu, Alan? Alan, terceiro ano, então, do médio, fazendo o nosso projeto do Chapei. Exatamente. E hoje a gente vai conversar com o professor Luciano, professor de Física. E aí, professor? Tudo bom? É um Tranquilo? prazer estar A gente já aqui tava participando gastando. do podcast de vocês. Que coisa mais bonita. A gente já tava gastando uma parte de conversa antes de começar aqui, mas agora vai, agora vai. E aí, professor, como tá sendo. A gente sempre vai começar todos os podcasts falando sobre a quarentena, porque é meio que inevitável, né? Mas como que tá sendo a sua aí, professor? Eu acho que esse período da quarentena está sendo difícil para todo mundo, né? Todo mundo está tendo que se reinventar. Eu, como um professor, é um desafio constante e diário, né? Para conseguir tentar motivar vocês a continuar com foco nos estudos, que esse ano, mesmo com todas as dificuldades, pode ser um ano que novas oportunidades podem surgir, tentar fazer com que vocês não percam esse foco e que aproveitem o máximo que puder. Eu acho legal a iniciativa dos professores, porque de fato todo mundo da escola tentou se reinventar bastante. E eu vinha, tipo, cada época vocês usavam alguma coisa diferente. Vocês usaram aquele negócio. Eu não sei explicar que era o rosto de vocês, o do Olify, um monte de coisa. Eu achei aquilo legal, cara. Vocês É, a conseguiram se gente virar foi, bastante. a gente foi se aventurando aí, conhecendo, pesquisando, tentando fazer tudo que pudesse chamar a atenção de vocês para que a gente conseguisse interagir, né? Eu acho que no começo até a gente conversava mais, depois a gente ficou um período mais retraído, depois a gente voltou a se conversar, voltou a se afastar e agora parece que o pessoal está voltando a se preocupar um pouco mais, né, com o dia a dia. O maior medo da quarentena, eu acho que é a gente ficar isolado, com medo e parar de viver, né? A gente tem que tentar se adaptar. As estão aí, elas vão permanecer ainda por um bom tempo e a gente tem que ir se adaptando. E o Sim. melhor método para isso é o diálogo, né? A gente tem que ir conversando, colocando quais as dificuldades que a gente está passando diariamente e tentando buscar soluções. É por isso que o Chape existe. É um espaço de diálogo legal para o pessoal da escola. Ainda que não tenha muita audiência, eu acho que é legal a gente ter esse espaço aqui. Mas, e aí, professor? O que você tá achando do nosso time, primeiramente? O São Paulo, Eu tô o dia todo com a camisa. só alegria. Fazia tempo que a gente não passava por um período tão festivo. Tão bonito, né? Apesar daquela defesa ainda continuar matando a gente do coração, né? Ah, não, mas a melhor defesa é o ataque. Mas vai ser pedreira com o Grêmio, meu filho. Ah, professor. É fé, né? É fé. É só o que resta pra gente. A gente eu não espero muito não, só espero que a gente ganhe só. Nem penso muito, senão a gente perde. Mas aí, professor, o senhor tava falando antes da gente começar aqui sobre o seu tempo na ETEC. O senhor tava conversando com o Lucas. Eu também já tive na ETEC, tive aula com os meus professores que o senhor teve. E o senhor tem algumas lembranças legais de lá? Eu acho que assim, a ETEC, cara, ela foi fundamental na minha carreira profissional. Talvez vocês assim achem que até nós professores que estudamos lá, a gente possa até ser chato de estar batendo na tecla para vocês estudarem lá, para vocês não desistirem o curso. Eu tenho a seguinte opinião: mesmo que você odeie o curso, eu acho que vale a pena você terminar, porque o número de portas que a ETEC vai te abrir é enorme em relação a um aluno que não estudou na ETEC, entendeu? Só para você ter uma ideia, em termos salariais, depois que eu terminei o curso da ETEC, o meu salário triplicou, né? Então, Caraca, triplicou. Eu ganhava um salário mínimo, eu terminei de terminar o curso da ETEC e eu fui promovido e passei a ganhar 3 salários mínimos. Então, são detalhes que fazem a diferença
para você conseguir conquistar sonhos maiores. Porque hoje, qual vai ser a realidade de vocês? Vocês estão terminando o ensino médio. O ano que vem, provavelmente, vocês vão querer fazer faculdade. Se Deus quiser, vocês vão passar numa universidade pública, mas caso isso não aconteça, qual que é o recurso? Vocês vão ter que pagar uma faculdade. Uma faculdade não é barato. E se você ganhar um salário melhor, você tem mais oportunidades de se manter e conseguir uma formação superior. Então, você tendo um curso técnico, isso vai te ajudar em muito. Por exemplo, por que vai ajudar em muito, né? Se você pegar as melhores empresas de Mogi, NGK, Kimberly, Companhia Suzano, Gerdau, todas essas empresas, para que você trabalhe direto para essas empresas, sem ser uma terceirizada, eles exigem o quê? Ensino médio e um ensino técnico qualquer. Então, só o fato de você ter um curso técnico já vai ser um diferencial para você conseguir ter acesso à entrevista dessas empresas. Entendeu? Mesmo para você ser ajudante dentro de uma empresa dessa, o requisito mínimo é um curso técnico. Porque um aluno que faz um curso técnico, obrigatoriamente, ele tem uma maneira de pensar diferente de um aluno que ainda não fez um curso técnico. Porque uma das funções do curso técnico é o quê? Resolver problemas. Então, você vai ter estratégias diferentes de abordar um determinado problema. E ter esse tipo de comportamento para uma empresa é extremamente importante. Ela já sabe que o aluno que passou por um curso técnico vai ter sugestões diferentes, comportamentos diferentes nas atividades e nos problemas que a empresa pode ter, entendeu? Uhum. Então, basicamente, a ETEC, ela te dá um pezinho na frente para você já começar no mundo do trabalho, teoricamente. Eu acho que ela te dá um pezinho, uma mãozinha, um corpo, uma cabeça. Ela te coloca assim num degrau acima. Entendo. Então, nesse caso, tipo, depois que você fez a ETEC, você já conseguiu um emprego e você começou a fazer a faculdade? A minha história profissional, ela é um pouquinho longa e extensa. Uhum. Né? Eu estudava numa escola de periferia, que nem vocês. Eu nem sabia o que era ETEC. Né? Aí uma professora, que começou a dar aula para mim no 9º ano, ela também dava aula na ETEC. E eu fazia eu, assim como vocês, faziam todas as lições. Ela falou assim: nossa, você tem um comportamento diferenciado. Você já pensou em fazer o vestibulinho da ETEC? Falei, o que é ETEC? Falou, é uma escola onde tem curso técnico. Aí é que eu fui, ela explicou tudo para mim, aí que eu fui fazer o vestibulinho. Prestei o primeiro ano, não passei, porque naquela época era a única, né, da região aqui. Você tinha uma ETEC só para Mogi, Mogi, Suzano, Poá, Itaquá, Ferraz. Então você concorria com todas essas cidades, só tinha aqui em Mogi. Eram 40 vagas, eu fiquei na posição 45. Eu não conseguia entrar. Aí eu fui para o Chicão, fazer técnico em contabilidade, que na época tinha essa opção. E no Chicão eu consegui prestar a prova e entrar para fazer. Só que o ensino no Chicão era muito fraco. Para coincidir, teve uma greve, a gente ficou quase parecido com essa pandemia, assim, em termos de aula. A gente ficou uns 4 meses sem ter aula, porque a escola estava em greve. Chegou o final do ano, eu acabei desistindo, aí abriu o vestibulinho da ETEC de novo, eu prestei, e dessa vez eu passei, fiquei em 15º. E eu me considerava um bom aluno, porque eu só tirava, na época não era nota numérica, né, era A, B, C, D, eu só tinha A em todas as matérias, e português, que era meu calcanhar de Aquiles, eu tinha B. O resto era meio CDF, assim, tipo você, Alan e Igor aí, o Lucas, que adora estudar. Só tinha nota boa. Passei na ETEC, numa colocação relativamente bem, e achava que eu não ia ter dificuldade nenhuma lá. Mas qual que era a minha referência? Eu era muito bom na escola onde eu estudava.
usava como referência os meus próprios amigos, que não eram muito de estudar. E esse é um cenário muito perigoso, porque quando você não tem concorrência, você acaba se acomodando. Quando eu entrei na ETEC, eu saí dos melhores para os mais lerdinhos. Porque a ETEC acaba reunindo os melhores alunos de todas as escolas, né? Então, você chega na sua sala, tem todo mundo mais ou menos ali o mesmo perfil, ou um perfil melhor que o seu. E eu fiquei lá da ponta, fui lá para baixo. A minha E o história aí, ó. meu primeiro ano na ETEC foi muito difícil, muito difícil. Logo de cara eu tive aula chamava eletricidade básica. Quem dava aula para mim era o professor Riberto, que vocês dois conhecem. Eu tirei C no primeiro bimestre, C no segundo bimestre, C no terceiro bimestre, que seria nota 5. Para mim passar de ano direto, eu tinha que tirar no mínimo C no quarto bimestre. E eu tirei D no quarto bimestre. Aí, pela primeira vez na minha vida, eu vi todo mundo saindo de férias no final de novembro, indo embora para casa, e eu ter que comparecer na escola em dezembro para fazer a recuperação. Caraca. Isso, para mim, foi um choque muito grande, porque eu não estava acostumado com essa realidade. Eu era um aluno que só tirava A, e, de repente, por ter contato com um professor com uma metodologia diferente, acabei não me adaptando. E a melhor coisa que aconteceu na minha vida como estudante foi ter ficado de recuperação. Porque ficou eu e mais um outro aluno, e nesses 15 dias eu tive praticamente uma aula particular com esse professor Riberto aí. Que a sala era uma sala grande, com 40 alunos. Nas aulas ele não conseguia me dar atenção. Eu também nem conseguia colocar qual era a minha dúvida. Era muito conteúdo, eu não conseguia administrar aquilo. E no período da recuperação, como tinha 2 alunos só, ele conseguiu fazer uma revisão para mim detalhadamente nessas 2 semanas. O que eu não compreendi no ano inteiro fez sentido para mim em 2 semanas. Aí fui na recuperação eu acertei todinha a prova de recuperação. E o meu segundo, terceiro, quarto ano na ETEC, não tive dificuldade nenhuma. Se eu tivesse tirado um C nesse quarto bimestre e tivesse sido promovido direto, provavelmente eu teria desistido do curso e toda a minha vida acadêmica poderia ter tido um caminho totalmente diferente. Então, às vezes, a gente fica diante de uma situação que é adversa, que assusta a gente, mas às vezes é o que a gente precisa. É o que a gente faz prestar atenção no que está errado e que exige com que a gente faça as mudanças para encontrar um caminho melhor. A gente não pode ter medo de errar, a gente não pode ter medo de experimentar e a gente não pode ter medo do que é novo. Com toda certeza. Essa situação que você disse lembra bastante também o que aconteceu comigo da passagem do nono ano para o primeiro. E, tipo, no nono ano, quando eu estava no Alcides, eu não era, tipo, um aluno que eu considero exemplar, por exemplo. Eu era bem distraído, brincava bastante, era totalmente distraído. Tipo, também tinha bastante problema com falta. Basicamente, eu não ia muitas vezes para a escola, sei lá, passava às vezes uma semana sem ir. Daí, tipo, no final do ano, acabou acontecendo que eu tive que ficar de recuperação e eu tive que ir na escola sozinho para poder ter que passar de ano. E aquilo deu um choque na minha cabeça também, porque eu já estava passando para o primeiro ano e eu estava, sabe, lidando daquele jeito e acabei ficando, sabe, de recuperação. Pensei, caraca, agora eu preciso realmente focar e melhorar. Daí, da passagem do primeiro ano, segundo, terceiro, eu consegui me tornar o que sou hoje em dia, sabe? Tipo, com dedicação mesmo, depois do choque que eu tive da passagem, sabe? De quase ter repetido o nono, de ver todo mundo indo pro primeiro e eu ter que repetir por causa que eu faltava. Desde então, sabe? Tipo, depois que eu tive esse choque, foi só focar em melhorar e me tornar o que eu sou hoje em dia, sabe? Como um estudante.
Se eu É, provavelmente tivesse passado, tipo, naquele ano, eu continuaria imaturo no primeiro, segundo, terceiro e, sabe, levaria a vida assim, sem entender as coisas direito e sendo daquele mesmo jeito há 3 anos, sabe? e esses choques são essenciais. Por isso que quando, nessa época de pandemia, quando alguém fala assim, nossa, esse é um ano perdido, eu acho que a gente não pode ver dessa maneira. É um ano diferente, é um ano que, com certeza, a gente está fazendo muito menos do que a gente faria na normalidade, né, na escola presencial, mas a gente não Uhum. pode dizer que é perdido. A gente tem que se reinventar o tempo todo, porque mesmo assim o mundo está caminhando, o mundo está continuando, e a gente tem que estar atento para as mudanças que estão acontecendo. Exatamente. Afinal, dizer que agora tá perdido, mas, tipo, a gente não sabe qual é o dia de amanhã. Não sabe como que vai ser, sabe, daqui pra frente. Não, Então, o melhor é poder, né, tipo, fazer o que pode agora. Poder, exato. sabe, se dedicar agora, porque você não sabe como que vai ser daqui pra frente. O que que vai acontecer no ano seguinte, no dia seguinte, sabe? Isso também foi o que me trouxe força para continuar esse ano, para poder seguir meus objetivos. Porque no começo eu tava com esse pensamento, é um ano perdido. Mas agora eu continuo firme aqui, ó, entregando tudo, sempre que posso no prazo, dedicando ao máximo. É Você tem que complicado. manter o foco, mesmo com as dificuldades. Tem dias que você está mais animado, tem dia que você está mais pensativo, tem dias que você Uhum, está realmente desanimado, mas todo dia é um novo dia, né? Tem que apertar o botãozinho de restart lá e continuar caminhando. Dias mais velozes, dias mais lentos, nunca parado. Você pode até diminuir o ritmo e ir mais devagar, mas evitar sempre ficar parado. exatamente. E você, Igão? Você também tava com essas paradas aí no começo do ano também? Você ainda tá Mano, nessas ideias? Como é que você tá? cara, tipo, o professor disse sobre a mudança, tipo, de método. Isso aconteceu comigo, tipo, da saída do quinto ano pro sexto, tá ligado? Que eu era tipo o Daniel do Carrossel, tá ligado? Fazia tudo, 10, aluno exemplar. E chegou no sexto ano, eu tinha um professor de geografia, o nome dele era Antônio. E ele era um cara muito carrancudo. Eu lembro na primeira aula que eu tive com ele, eu tava sentado todo largado na cadeira, ele olhou bem no meu olho e falou assim, você não é 45% do que me falaram que você era. Aquilo ali me deixou desconcertado. Aí, mas aí, tipo, fui seguindo, mas quando eu entrei na ETEC também, foi ver um outro universo, sabe? Tipo, a forma como os professores fazem as coisas, a metodologia geral das coisas. E falar pra você assim, eu até acho legal. Eu gosto muito do professor Riberto. O professor Riberto é um cara muito legal, cara. Porque, tipo, ele sabe que ele não consegue dar atenção pra todo mundo, mas você vê que ele tenta, né? Mas aí, tipo, você tem um contraste que tem o Jorge. Aí o Jorge já você não quer mais viver, sabe? Quando você vê o olhar do Jorge quando ele entra na sala, sabe? Ô, professor, fala do Jorge aí. O senhor sabe quem que é esse cara? Então, os dois foram meus professores, entendeu? Tanto o Jorge quanto o Roberto. Na idade que vocês têm agora. E assim, o sentimento que você tem pelos dois é o mesmo que eu tinha há 20 anos atrás. E só que eu falo assim para você, eu não vou dizer que o Jorge ensinou nada. Na época que eu estudava, as aulas deles não agregavam em nada. Mas hoje, diante de toda a minha carreira profissional, de tudo que eu aprendi, eu consigo ver que ele tem muito conhecimento, ele só tem uma grande dificuldade em passar esse conhecimento que ele tem, né? E mesmo essa aula dele sendo chata, desmotivadora, parada, mesmo sem perceber, você consegue absorver algumas informações que ele passa. E num futuro, dependendo da carreira que você for seguir, você vai ver que nem tudo foi tão perdido assim.
né? A ETEC é muito, muito legal, né? Eu acho que abre a maneira. É uma pena que você não tentou entrar para lá, né? Mas mesmo assim, a ETEC tá com o vestibulinho aberto. Eu acho que você, como ela é, esse ano, ela é pelas notas, né? E pelo perfil que você provavelmente você vai se inscrever, você vai colocar lá o seu histórico e você vai ter vaga garantida para o ano que vem, né? Eu acho que você deveria considerar como opção, se caso você não consiga entrar logo no ano que vem numa faculdade, eu acho que a ETEC pode ser algo sim que também pode agregar a sua carreira. Eu acho que abre as inscrições agora a partir do dia 24, se eu não me engano, o Lucas ontem compartilhou lá todos os links no grupo. Eu acho que você deveria aí fazer a sua inscrição, não só você, como todos os alunos do terceiro ano, e deixar como plano B, C aí, fazer um curso técnico da ETEC no ano que vem, independente de qualquer coisa. Como eu falei com vocês, é muito melhor você ter um primeiro emprego partindo de um salário de 2, 3 mil reais, já numa empresa de grande porte, do que às vezes ter que ser obrigado por uma falta de colocação profissional, ter que trabalhar no emprego mais simples. Vocês são alunos inteligentes, vocês têm grandes oportunidades pela frente. Então, mas Eu, aí no caso eu tava. Desculpa aí, professor, pode falar. não, eu só queria complementar aí a fala do Luciano. É, eu vejo da mesma forma que o Hudson fala do Exército, quem fez ETEC fala da ETEC, porque eu acho que o sentimento é bem parecido, tá? A formação, o Hudson teve uma formação, e aí é a ideia da conversa, né? A formação que o Hudson teve no Exército, a gente teve na ETEC, eu fiz ETEC também. Essa formação é uma coisa que a gente leva para a vida. São ensinamentos que se leva para a vida. Eu acho que vai um pouco além do curso técnico em si. São formações que te moldam. Assim, você, é ali que se percebe que você não entende nada, que você tem que ralar. E mesmo você sendo um bom aluno e conseguindo entrar na ETEC, você vai ter que estudar muito. Que, eu sou bom conseguindo entrar na ETEC, chega lá, você é só mais um. Tem que ralar e ralar muito. Mas assim, é a melhor oportunidade para quem não tem dinheiro, que é o nosso caso. Eu sempre digo que todos os alunos na escola estadual é pobre, eu sou pobre, e esse é o caminho que a gente tem que pensar e trilhar para poder crescer. Se enxergar, não ter vergonha, ter orgulho e galgar. E, pô, é de graça, é gratuito, não é fácil, mas eu vou correr atrás, vou buscar os meios. Até que é um divisor de águas aí. Eu acho que é isso que eu queria contribuir. É que eu queria fazer esse link, que eu vejo o Hudson falando de forma apaixonada do Exército também, eu vejo o Luciano falando, eu pensei, é mesmo, a formação é a mesma. A gente traz esse sentimento para vocês como exemplo, tá? Assim como o Lucas tem o Exército aí como um norte, a gente vem trazer aí a ETEC aí para quem não se encantou de repente pelo Exército, a ETEC como um caminho muito bom para se seguir. Eu mesmo, assim, né, você está falando aí do Exército, Pedro, eu mesmo, hoje, né, se eu tivesse a experiência e o conhecimento que eu tenho hoje, eu provavelmente teria ido para a carreira militar. Ela é muito bem remunerada, né? Eu não só vim ter conhecimento com mais propriedade da carreira técnica dentro da carreira militar o ano passado com a Paula,
né? Saber que o aluno pode fazer o ensino médio recebendo para estudar Sim, é um diferencial que poucos têm acesso. sim. Essa falta de informação, né? Eu acho que esse é um dos nossos papéis aqui, né? Trazer essa informação para vocês. Mas assim, mesmo não exército, por exemplo, o Igor que está na ETEC, ou pretende voltar para a ETEC, a sua vaga está lá, viu, Igor? Se você for lá e conversar, eu fiz 2 cursos já na ETEC, eu fiz edificações, fiz técnico em meio ambiente, e ah, é algo a se refletir bastante, viu? Porque mesmo com curso superior depois, você vai pensar lá naquele seu curso técnico, né? Naquela sua formação. Desculpa aí que eu tô nesse. Uma coisa que eu sempre considero a importância de ter esse curso técnico, mas também eu acho que tem outras valências, sabe? Para participar de outras áreas também e fazer outras coisas. Eu não queria ir para um caminho muito. Cara, eu não queria ter que chegar lá, fazer engenharia e aí virar um eletricista. Sabe, tipo, eu sei que esse negócio é importante, eu só não acho que é muito pra mim, não. Acho que eu poderia ajudar de outra forma. Mas eu vou sempre considerar também, porque estudar é sempre importante. Mas, Não, então, pode falar, professor. o que eu tô falando assim que nem você se identificou que você não quer seguir na área de elétrica. Um curso técnico ele serve exatamente para isso. Ou que você tenha afinidade, ou que você não tenha afinidade. É normal. O que eu acho que você tem que tentar pensar é assim, que nem nesse momento você tá mais para não se identificou do que se identificou. Mas continue fazendo o seu curso, conclua o seu curso, tenha uma profissão, porque você exercer essa profissão mesmo não te gostando pode te dar recursos financeiros para você mudar com mais facilidade para a área que você quer, entendeu? É uma questão só de ajuste. Entendeu? Eu acho que assim, a gente tem sempre que se procurar fazer realmente aquilo que a gente se identifica. Se publicidade é a área que você mais curte, né? Aí eu acho que uma outra vertente que você pode procurar é o Senac, o Senai, entendeu? Só que talvez você não consiga fazer isso agora, ou talvez você não consiga encontrar algum curso que seja gratuito. Aí você precisa de recurso. É aí que eu falo assim, que concluindo o curso da ETEC, talvez você tenha mais recursos para conseguir fazer com que você quer se torne uma realidade. Calma aí, professor, tá travando pra caramba. Tô tentando arrumar minha internet aqui. Alô? Alô? Tá, ainda tá travando um Alô, pouco, mas acho que dá. Mas então, eu entendo o ponto de ter uma profissão e tal, mas, sei lá, tipo assim, estando lá dentro, eu já vi que, sabe, tipo, nossa, tipo, os professores têm uma postura de querer te ensinar, tirando o Jorge, mas, sabe, a matéria em si, as aplicações dela, eu acho que são coisas que realmente não fica pra mim, sabe? Não é um negócio que eu falo, caraca, eu quero fazer isso. É um negócio que eu sentiria prazer em fazer, sabe? Eu acho que eu consegui encontrar profissões em outros lugares tendo outras habilidades. Eu acho que, por exemplo, eu consigo aprender uma língua nova mais fácil. Eu consigo, por exemplo, já entendo o inglês bem fácil já. E tô tentando aprender francês agora. E eu acho que é muito mais fácil do que eu fazer uma conta usando as fórmulas de On, sabe? Esse tipo de coisa. Sim, mas aí talvez dentro da ETEC você pode ver se você não consegue transferir para um outro curso que tenha mais o seu perfil, entendeu? Fazer uma administração,
fazer... Marketing acho que não vai ter aqui em Mogi, mas administração tem. Porque na sua área de publicidade, que é a área que você tem mais, está se identificando mais, você precisa saber ser um bom administrador. Né? Ou na área de informática, hoje é difícil um jornalista não ter que ter domínio na área de informática. Tem que conhecer, tem que saber editar um vídeo, tem que ser um bom redator, tem que saber fazer um bom roteiro. Realmente, tudo que puder fazer para poder ajudar na sua futura profissão é o ideal. Boa tarde. Posso dar uma interferida no assunto? Acho que agora já é uma boa hora pra gente abrir pra todo mundo falar. Pode falar, senhor. Então, Igor, estou observando aqui que você está falando sobre a questão da elétrica, e você falou que tem facilidade em aprender línguas. Então, eu sou, assim, de acordo com o que o Luciano acabou de falar para você. Você terminar esse curso que você fez de elétrica aí na ETEC, e se você curte as línguas estrangeiras, não sei se é o seu caso, mas eu vou falar assim por mim. Eu também sou assim, gosto das línguas estrangeiras, tanto é que boa parte delas eu aprendi assim, estudando sozinho, e algumas delas eu tive ajuda. Nesse caso, vou falar assim da área que eu mais conheço, tá? Que é a Marinha. Na questão da Marinha, existe a Marinha Mercante, que é a Marinha Civil. E, geralmente, na Marinha Mercante Civil, ela precisa muito de pessoas assim, que nem você, que tem a parte do conhecimento técnico na elétrica e também que tenha a facilidade com as línguas estrangeiras. Tanto é que a Marinha, ela tem curso onde o aluno, ele ganha para estudar. Eu sou marinheiro 2 vezes. Eu sou marinheiro de guerra e sou marinheiro mercante. Por quê? Porque eu fiz o curso, né? Foi um concurso feito, os melhores alunos são selecionados, geralmente são poucas vagas, no máximo são 35 vagas, né? É bem concorrido, porque a Marinha paga para você estudar, você fica estudando manhã, tarde, às vezes à noite, para você se dedicar. Geralmente, os melhores alunos, eles são enviados para os navios mercantes, que levam vários tipos de produtos agrícolas, minério de ferro a granel, soja, etc. É levado para vários cantos do mundo. E, geralmente, eles precisam de pessoas assim, que tenham esses cursos que você tem. Quando você tem esse curso diferenciado, como o Luciano falou, as portas dentro dessas instituições que são civis, mas que usam pessoas para navegar, é muito grande. E o Brasil, ele precisa muito de mãos de obra dessa maneira. Tanto é que a nossa mão de obra aqui, ela é utilizada por chineses, coreanos, nigerianos, sul-africanos, pessoal da região da África, porque muitos dos brasileiros não querem trabalhar viajando. E você vai viajar, vai conhecer o mundo inteiro. Então, a importância da língua estrangeira também, né? Tanto é que quando eu vim para cá, para São Paulo, a minha intenção era fazer isso. Como eu fiz o curso, né? A minha especialidade para navio é trabalhar com motor de navio. Você tem a parte elétrica, e a parte elétrica ela é muito fundamental para qualquer parte do navio. É muito crucial a importância do profissional que conheça a elétrica, ainda mais se elas sabem inglês ou francês, porque boa parte dos navios, todos eles vêm com comando em inglês. Tá? Então, quando a pessoa tem essa facilidade, abre-se um leque enorme. Então, eu sou de acordo com o Luciano. Termina seu curso técnico de elétrica, né? E aperfeiçoa seu idioma. Né? Porque, vamos dar um exemplo, igual a mim, eu fiz o curso de História. Eu nunca imaginei que um dia eu ia me tornar professor. Nunca me imaginei. A minha área sempre era para o lado voltado para a questão jurídica, né, de contabilidade. Eu nunca imaginei que um dia eu estaria aqui, em Mogi das Cruzes, e lecionando e me tornando efetivo, né, tendo aí 2 cargos com acúmulo legal. Né, nunca imaginei isso. Então, uma profissão, ele vai te deixar com portas abertas em qualquer lugar onde você vá. Então, por isso que você tem que pensar bem no que você quer para você, assim, em questões de profissão, tá?
Entendeu? Eu concordo com isso, senhor. Eu acho que onde eu conseguir colocar minhas valências, eu consigo ganhar, cara. Ah, e outra coisa, principalmente os navios de cruzeiro. Sempre todo ano, antes do finalzinho do ano, sempre os navios de cruzeiro, eles fazem seleção. E, geralmente eles observam essas pessoas, como o Luciano e o Pedro falaram, aquelas pessoas que têm um curso técnico. Se eles veem lá que você tem curso técnico em eletrônica, eletricidade, etc., que é o que é muito usado em navios, você é um dos que tem possibilidade de viajar e trabalhar. É assim que é observado nos navios. É uma dica para vocês que são jovens aí. Lucas, o Alan, o Guilherme que estava aí, né? E você. É uma dica. Realmente é bem propício para todas essas situações. Pois é. E Marinha. Au, minha mão. Alô? Alô, tô Então, aqui. Tá lento o negócio aqui. Mas é simples, Tá, eu acho que eu consigo. Eu acho que eu consigo render muito mais nas valências que eu tenho, tipo. Mais, como pode dizer? Acho que vontade de fazer mesmo, sabe? Tipo, olhando para as coisas que tinham na ETEC, eu não achava que aquilo ali. Eu não me via fazendo aquilo ali mesmo, sabe? Não tinha uma predisposição para continuar. Aí já, sei lá, eu pego um livro de inglês para dar uma estudada, eu já flui mais, já consigo ficar mais de boa, sabe? é que é aquela questão, você pode agregar os dois. Tá? Vou dar um exemplo. Quando eu comecei a estudar inglês, eu estudei inglês na Mesquita, era gratuito. Né? O Sheikh Ibrahim me dava aula de inglês, depois eu comecei a estudar alemão, e depois eu comecei a estudar árabe. Então eu ficava estudando, eu estudava durante a semana toda. Né? Eu era adolescente, tinha 14 para 15 anos, meu tempo livre era à tarde, então à tarde eu ia lá estudar, era gratuito, então eu tive que aproveitar. Tá? Então aí chegou uma oportunidade para mim, que era poder ir embora do Brasil para estudar, para ser professor de descendentes de árabes. Imagina você receber uma oferta, você não sendo árabe, você recebeu uma oferta para você ir ficar lá na Arábia Saudita, numa universidade onde você ficaria estudando e a comunidade árabe ia pagar para você estudar. Depois que você terminasse a escola, você poderia escolher qualquer lugar do planeta para você se tornar professor de língua árabe e das tradições árabes. Imagina você hoje tendo essa oportunidade, né? Foi o que aconteceu comigo. Só que daí que teve aquela questão, a questão do etnocentrismo, né? Minha mãe, para a questão da mídia, não, meu filho não vai, senão você vai ser homem-bomba. Naquela época era terrível, né? Ainda é um pouco, né? Aí minha mãe não me autorizou. Depois, eu já estava, acho que terminando eu já estava no ensino médio. Aí a comunidade árabe veio e me ofereceu para eu ir morar na Inglaterra, para estudar novamente na universidade, só que na Inglaterra. Só que quando meus professores descobriram que a comunidade árabe estava me oferecendo isso, todos os professores vieram falar comigo. Falaram, Hudson, fala para sua mãe autorizar você ir para a Inglaterra. Lá é as melhores universidades do planeta. Mas aí o que acontece? A questão da mídia, etc., a minha mãe me vetou. Então, mas eu não desisti, né? Eu continuei, né? Mesmo tendo ficado triste, né? Poxa, não era para mim estar lá na Inglaterra, estudando nas melhores universidades ia ficar internado, ia ganhar para isso. Depois eu ia ganhar muito mais sendo professor, né? Eu nem sei quanto ganha um professor fora do Brasil, nem sei, não tenho uma noção de nada, né? Só sei que é muito bem, né? Você, além de eu ganhar o salário, eles iam bancar minha casa e iam bancar tudo para mim. Eu não ia ter problema nenhum. Eles iam me dar casa, comida, água, luz, internet, que se fosse hoje, tudo, e mais o salário. Só para me dedicar a ensinar língua inglesa, língua árabe e as tradições históricas
do país deles. Era isso que eu ia fazer naquela época. A mesma coisa que eu falo para vocês aqui, alunos. Apareceu uma oportunidade grandiosa para você, aproveita. Se é para estudar, estuda. Se é para trabalhar, trabalhe, né? Isso vai engrandecer você, vai te deixar um homem sábio quando você chegar a uma certa idade. Né? Então, em pouco tempo, eu aprendi muita coisa, assim, muitas coisas foram bombardeadas na minha mente. Eu aprendi muito convivendo com pessoas médicas vindas da Arábia Saudita, da Turquia. Eles vinham, eu ia lá, conversava com eles em inglês, aprendia um pouco mais da terra deles, eu sugava eles. É isso que eu falo para você na sala de aula, suga o cérebro do professor. Suga o cérebro do Luciano, suga o cérebro do Pedro, do Rubens, da Roseli, lá, da Rose, da Ana Paula, suga o cérebro, todos eles têm sabedoria. Cada um deles traz consigo uma herança muito grande. E é o que vocês vão levar para a vida de vocês. E é o que eu trago até hoje comigo e passo para aqueles com quem eu tenho contato que procuram saber. Só para contribuir aí com a fala do Hudson, o Igor, e por que eu falo tanto da ETEC, né? Que nem você fala que não gostou do curso e não se vê fazendo o curso da engenharia, né? Eu fiz eletrotécnica na ETEC, que é o mesmo curso que você está cursando agora. Aí deixa eu perguntar para você, qual o curso que eu saí da ETEC que eu quase fiz? Você acha que a ETEC, que eu cursando o curso da ETEC, o que ela me influenciou quando eu saí da ETEC? Qual o curso que eu ingressei na faculdade logo que eu saí da ETEC? Que a ETEC me ensinou a conhecer. Que curso você acha que você foi? Engenharia elétrica, não? O Alan quer chutar? Eu imagino que deve ser também algo relacionado à elétrica. Ou, não sei, engenharia elétrica? Lucas quer chutar? Qual o curso que eu acho que você ia fazer logo que eu saí da ETEC? O Lucas acho que dormiu. Vocês lembram que eu falei que eu sempre... Vocês lembram que eu falei que eu sempre fui um bom aluno e que a matéria que eu tinha mais dificuldade era português, não é isso? Certo. No meu terceiro ano da ETEC, eu tive um professor, acho que um dos professores mais loucos que eu tive, que era um professor de português chamado Edson. A gente apelidava ele de Edson Babão, porque ele falava cuspindo. A gente tomava um banho quando tinha aula dele. Um dos melhores professores. Hã? Um dos melhores professores. Você teve aula com ele? Opa! Então, eu tive aula com ele no terceiro ano, né? E português sempre foi a matéria assim que eu tive mais dificuldade, não gostava de escrever. E eu sempre gostei de filme, a minha vida inteira, o meu hobby preferido foi para assistir filme, né? E eu tinha mais dois colegas da minha sala que a gente era viciado em filme, alugava filme na locadora todo final de semana. Aí numa bela aula de português lá, que a gente sentava no fundo, não tava nem aí para as aulas de português, porque eu não curtia mesmo. Aí esse Edson, que era um professor que eu não valorizava nem um pouco, né? Assistia às aulas só por obrigação. Era uma sexta-feira, ele viu a gente com as fitas de locadora que a gente tinha alugado, e ele começou a bater um papo com a gente sobre filmes, e a gente veio a descobrir que ele, além de professor de português, ele era um cinéfalo, assim, de um nível de conhecimento muito avançado. E a partir dessa aula, a nossa relação com esse professor mudou. As aulas de português mudou, porque era uma aula de português com o terceiro ano de eletrotécnica, ele não conseguia atingir. Aí ele começou a trabalhar com filmes com a gente, né? E filmes que a gente não conhecia, não esses blockbusters que a gente normalmente conhece, esse filme de ação que passa no cinema. Ele começou a trazer pra gente uns filmes diferentes, ensinar pra gente a prestar atenção no roteiro,
numa interpretação, numa coreografia, num cenário, né? Outras coisas, outros componentes que estão presentes nos filmes que a gente não começa a prestar atenção. Começou a mostrar pra gente como que era a faculdade de cinema da USP, como que era o vestibular de cinema da USP, passou uma lista de filmes que normalmente caía no vestibular do cinema da USP, e eu saí da ETEC quase fazendo faculdade de cinema na USP. E é por isso que eu falo para você, e foi a ETEC que me apresentou isso, num curso que não tinha nada a ver com isso. Mas coincidiu de eu estar lá, numa aula que teoricamente não tinha nenhum valor para mim, mas que um professor muito bem preparado de um assunto diferente me apresentou um universo diferente que poderia ter me agregado e muito. Aí eu caí na situação que o Hudson acabou de citar aí, né? Era uma época diferente, né? Onde era difícil de você sair assim, que nem se eu fosse estudar para a USP, eu tinha que largar tudo e ir para lá, morar lá. Então é um outro universo que hoje é mais fácil de você tomar esse tipo de decisão dentro da sua família, mas há 20, 30 anos atrás não era tão simplesmente fácil você falar assim, vou embora, vou estudar lá, vou ficar sozinho, se a sua família não tivesse tantas condições, né? Então acabei não indo por causa disso, mas a ETEC me apresentou um universo de oportunidades que eu nem imaginava que tinha. Aí é como o Hudson falou, sugue os seus professores, aproveitem tudo o que eles têm, porque cada um tem uma bagagem de experiência diferente e pode contribuir de maneira diferente com cada uma das vidas de vocês. Esse professor ele me deu a aula mais estranha e ao mesmo tempo a aula que eu nunca vou esquecer na minha vida. O que acontece quando vocês têm que repor aula na escola? Repor? Você tem que ir, né, no dia que geralmente era para não ter aula, não é? Então, vocês ficam possessos, não fica quando tem que ir reposição? Não vai ter aula na segunda-feira, tem que repor no sábado? Um vacilo. Então, a gente caiu numa situação dessa, a gente tinha que repor lá uma aula no sábado. A gente chegou num sábado de manhã lá, 8 horas da manhã, todo mundo possesso de ter que estar na escola sábado da manhã, podia estar jogando bola, podia estar no shopping, podia estar na praia, achei todo mundo lá na escola. Aí cheguei na aula lá, 8 horas da manhã, a gente não sabia nem que o professor ia entrar, aparece esse professor Edson aí. Ele falou assim, guarda todo mundo o material que a gente vai dar um rolê. Mas dar um rolê pra onde? Eu tô sabendo, não, vamos dar um rolê. Aí o professor saiu da escola, a gente seguindo ele, Onde o professor foi levar a gente no sábado, 8 horas da manhã? Alguém adivinha? No cemitério. Ali do lado da ETEC. Isso. Ué. Imagina você, 8 horas da manhã, 40 alunos, 40 moleque aí, tudo da idade de vocês, né? Entrando no cemitério 8 horas da manhã. A gente falou, pô, esse professor é louco. Sábado aí. Fazendo a gente aqui no cemitério chapado. Cara, foi uma das aulas mais inesquecíveis que eu tive em toda a minha carreira. Né? Ele foi explicando pra gente o formato de cada lápide, a mensagem de cada um significa das grandes famílias de Mogi, porque que, sabe assim, foi surpreendente. Assustador e surpreendente ao mesmo tempo. Então a gente não sabe de onde vem o inesperado. E o inesperado pode surpreender, é muito louco. A gente tem que estar sempre aberto ao novo. Caraca. Com toda certeza.
Alô? O Igor voltou? Tá aqui, professor. Então, acho que você não viu, né? Não, senhor. Perdi. Ainda Então, falar eu de novo, saí eu daí não perdi. quase indo fazer cinema. Hum. A parte do cinema eu escutei, professor. Foi a parte da aula de ele falou que o professor levou esse teste no dia de posição de aula. Caraca, imagina ir lá no cemitério com 40 anos. Mas, tipo, do que o senhor tinha dito, se você não seguisse a carreira de professor de física, você também entraria nesse ramo no cinema? Você se dedicaria a isso? Hoje em dia, por exemplo, se fosse fazer Eu não consigo física? te ouvir, o áudio tá cortando. Vixe, alô? Alô? Agora tá dando pra melhor? Eu acho que é a minha conexão. Eu vou sair e vou entrar de novo. Ok. Alô, alô, Voltei. agora tá mais tranquilo? Alô? Estão me escutando? Alô? Estão me escutando? Tá cortando, não tô conseguindo te ouvir. Vou tentar sair aqui, calma aí. Mas eu acho que é o áudio do Alan. A internet Tá me dele. ouvindo, Pedro? Eu tô. O seu áudio pra mim também tá normal. Então. Lá não tá com áudio ruim. Espero que eu vou entrar de novo. O Alan saiu de novo. E você, Rubens, fez ETEC também, não? Olá, Luciano. Não, não fiz ETEC. Um curso técnico? Não, não tenho curso técnico no meu currículo. Você é educação física, né? Isto. É o homem dos movimentos. As educações físicas. Minha voz melhorou? Agora tá tudo certo? Agora tá melhor, Alan. Ok. O que eu tinha perguntado naquela hora é que se você não quisesse, né, por esse ramo de física, de ser professor, você iria fazer, né, essa parada de cinema? Eu não consegui ouvir de novo. Meu voz continua ruim. Continuou. A internet tá estranha aqui, tipo, tá marcando que tá pegando normal, porém, tanto no celular quanto no PC tá falando. Não tô entendendo.
E o Igão tá normal? O Igão tá conseguindo aparecer? Eu não Eu tô tô conseguindo vivo. te ouvir. Tá tudo vivo. O Alan agora tá melhor pra mim. Pra mim, o Igão tá com uma voz meio travada. Mas você, professor, você pra mim tá de boa. A sua voz, ela tá seguindo normal. Mas a minha, você tem confuso. Pergunta aí no chat. Consegue escrever? Alô? Alô? O Alan, tu tá on? Eu tô só tava perguntando no chat, com a mesa meio travada. Podemos continuar? Bem, como desejar. O que você tava falando, professor Luciano? Não, eu tava falando para você, eu não sei até quando você ouviu que você saiu da reunião também, que a ETEC, numa aula que eu menos esperava, com um professor que eu menos esperava, me apresentou um caminho que foi totalmente diferente e eu saí de lá quase fazendo uma faculdade mesmo, que foi um professor de português que não tinha nada a ver com eletrotécnica. Então, quando eu disse pro senhor que eu acho que eu tenho valências que são diferentes das que eu tinha que praticar na ETEC, é sobre isso, sabe? Tipo, foi uma coisa meio que no acaso. Eu tava fazendo nada, e aí do nada eu percebi que eu já sabia ler alguma coisa em inglês. Aí eu passei a acreditar que isso pode ser um caminho pra mim, sabe? Eu acho que eu tenho muito mais facilidade de traduzir alguma coisa, entender alguma coisa em outra língua do que fazer uma conta. Então, mas aí, assim, você tem que pegar essa sua facilidade de aprender as outras línguas e ver onde você vai aplicar isso, né? Porque só aprender as outras línguas, só isso sozinho, não vai te levar a lugar nenhum. É um diferencial, é uma facilidade que você tem que explorar isso e agora você tem que buscar um meio de onde você vai aplicar isso. Entendeu? Você está aí no meio do caminho. Já vi isso também, professor, tipo, entendo que não adianta só saber falar as línguas, mas não ter outra habilidade. Eu também passei a procurar outras, fazer alguma coisa com relações exteriores, algo mais comunicativo, sabe? Sim, é uma área também muito interessante, né? Tem que explorar mesmo todas essas oportunidades. Você tem que se motivar nesse seu caminho, nessa sua trajetória. Mas por enquanto eu tô pensando em ser professor, hein, tio? Ser professor? Exatamente. Assim, né? Eu não posso reclamar de ser professor, porque tudo que eu tenho foi essa profissão que me deu, né? Não é uma profissão fácil. Você fica diariamente se questionando se você está sendo um bom professor, se você está contribuindo de maneira positiva e significativa para os seus alunos, se você realmente está conseguindo motivá-los e fazer com que eles façam as escolhas certas, né? Porque o que me fez ser professor foi alguns professores que eu tive, né? Eu tive muita ajuda durante esse processo e muita dessa ajuda foi por professores que mostraram algum caminho, deram algum incentivo,
né, mostraram outras oportunidades, e hoje eu me vejo na função de fazer o que eles fizeram comigo. Entendeu? É uma profissão que você consegue atingir hoje muito pouco, né? Você pega a sua sala, por exemplo. Quantos colegas seus estudam, dão valor? Né? Então você tem que saber administrar tudo isso. Mas quando você consegue ver um aluno também alcançando o objetivo dele e você contribuiu para que isso acontecesse, é muito gratificante, é bem legal. Mas eu continuo refletindo, ainda não coloquei isso como definitivo, não, professor. Eu acho que vocês estão na fase de tentar tudo. Entendeu? Eu acho que você tem que fazer o curso de eletrotécnica, eu acho que você tem que estudar os vários idiomas, eu acho que, por exemplo, você vai fazer um Enem, né? O Enem você vai ter um resultado lá. Eu acho que a bolsa que você conseguir, você tem que estudar, entendeu? Conseguiu de professor? Vai estudar professor. Você conseguiu de assistente social? Vai fazer estudo social. Conseguiu de história? Vai fazer história. Aprender nunca é ruim. Sempre vai agregar na sua vida. Entendeu? E aos poucos você vai modulando, né? Eu, na idade de vocês, nem sabia que um dia existia uma escola PEI. Nem Naquela fazia época, por ideia. exemplo, não tinha escola P? Não tinha. Escola PEI é um projeto que começou há 5 anos atrás. Ah, Então, há 15 anos atrás, quando eu comecei a ser professor, eu não tinha como objetivo a trabalhar numa escola PEI. Mas foi a minha experiência que facilitou a eu participar do processo seletivo e ser selecionado para trabalhar numa escola PEI, entendeu? Então, aquela aula, aquela matéria, aquele professor, lá na frente, você pode ver que não foi tão perdido assim, entendeu? Algumas coisas de matemática, por exemplo, que eu só aprendia para aula específica da matemática. Falei, nossa, no que eu vou usar isso na minha vida? Não faz sentido nenhum. Né? Aí tô eu lá, na faculdade, estudando uma disciplina lá, o professor começa a fala, nossa, pô, isso aqui eu aprendi lá na minha 8ª série. Até aquele determinado momento estava guardado, não tinha precisado para nada. Mas lá na universidade, buscou. Então, eu costumo dizer que a escola é uma grande caixa de ferramentas. Você passa pela escola e você vai adquirindo na escola várias ferramentas. E conforme os caminhos que você vai escolhendo na vida, você vai precisando das ferramentas que você adquiriu ao longo da escola. Determinadas escolhas que você fizer vai usar um pouco mais da ferramenta da área de humanas, dependendo um pouco mais da área de exatas, dependendo da área de códigos e assim vai. É o seu caminho que você vai perseguindo que vai dizendo quais ferramentas você vai usar mais. Sim, então, aí você ia tomar nenhuma decisão precipitada, então eu prefiro também. Não ouvi. Também. Então, eu acho que não dá pra tomar uma decisão definitiva dessa forma. Acho que eu tenho que ter essa experiência para poder escolher da melhor forma possível. Onde eu me saio bem, onde eu vou mal, sabe? Por isso que eu acho que você deve experimentar todas as oportunidades que você tiver. Né? E, se possível, concluí-las. Entendeu? Fiz o curso de eletrotécnica, beleza. Não é o que eu quero, beleza. Mas tá lá, aí, pro técnico e eletrotécnica. Aí você começa a fazer edificações. Não gostou também? Gostou, mas tem lá. Técnico e edificações. Começou a fazer administração, idioma, inglês. Puta, inglês é muito chato. Vou fazer árabe, vou fazer mandarim, vou fazer francês. Vai lá, mas tudo certificado. Entendeu? Porque você não sabe o que você vai estar fazendo daqui 15 anos. Você faz ideia? Você crava com certeza que você vai estar fazendo daqui 15 anos?
Nem um pouco. Nem um pouco. Você pode, vamos supor assim, ó, você pode estar. Você entra na faculdade o ano que vem, né? Vou te dar até um exemplo claro que, né? Você entra na faculdade do ano que vem, você começa a fazer publicidade, beleza? Você se forma daqui a 4 anos, você entrou para trabalhar, sei lá, na CNN, que teoricamente aí é uma referência mundial em comunicação, beleza? Aí a CNN, por exemplo, precisa mandar um repórter presencial para fazer uma matéria lá no Macapá para saber por que, que o Macapá está sem energia. Não é um problema real lá? Tá acompanhando lá que o Macapá está quase um mês sem energia elétrica lá? Sim, Quando o povão tá sem energia, o Chico tá com energia lá. Eu vi notícia Ok? de tudo. Aí o redator lá, ele tá vendo qual repórter ele vai mandar. Aí ele olha o seu currículo, ele vê que você fez um curso de eletrotécnica e que essa terminologia de eletrotécnica pode ser um diferencial para você conseguir conversar, por exemplo, com a usina ou com quem manda ele faz a redistribuição de energia elétrica lá. Aí você é selecionado para essa matéria por essa bagagem que você teve anteriormente. Entendi. Você entendeu? Aí você fala assim, porra, o meu curso de eletrotécnica não serviu até agora, mas agora fez um diferencial para mim. Ok? É a mesma coisa. Entendeu? Por isso que eu falo assim, nada é perdido. É que nem futebol. A gente começou aqui o bate-papo falando de futebol, né? É o outro ramo do jornalismo, do ramo jornalístico, entendeu? Que tem uma parte muito grande aí que uma grande parte da população acompanha. Quem vai ser redirecionado para esse caminho, né? Se você tiver uma formação em educação física, pode ser um diferencial para você. Por quê? Porque você vai estar por dentro das terminologias, você vai estar por dentro de tudo que um profissional da área de esportes tem que ter, e o curso de jornalismo não vai te dar isso. Sim, exatamente. Acho que se eu conseguir explorar todas as áreas possíveis, eu consigo tirar vantagem na área que eu tô mesmo. Eu Exatamente. gostei dos seus conselhos, professor. Mas aí, o senhor tem alguma consideração final sobre a nossa conversa? O que o senhor achou? O senhor acha que o nosso programa tá indo bem? Não, eu achei super legal. Eu só lamento a gente ter demorado tanto para pensar em algo assim, cara. Se a gente tivesse tido essa ideia de montar esse podcast lá em março, logo em seguida, de bater um bate-papo toda semana, eu acho que a gente não teria desmotivado em alguns momentos, entendeu? Eu acho que a gente precisava de um bate-papo desse, para a gente ficar atento sobre o que estava acontecendo no mundo, sobre o que cada um estava sentindo. Mas também não adianta ficar lamentando pelo que a gente não fez. Eu acho que vocês acertaram o formato, acho que está super, super legal. Vocês estão de parabéns. E eu acho que vocês têm que amadurecer a ideia cada vez mais, ir aprimorando e expandindo. Entendeu? Eu acho que isso pode ser algo que, de repente, vocês continuem fazendo pós-escola. Criar um canal do YouTube mesmo de vocês, se atrevendo a, depois que tiver um formato pré-estabelecido, não, esse é o formato que a gente quer. E começa entrevistando as pessoas da escola, depois começa entrevistando as pessoas do bairro, depois começa entrevistando outras pessoas e de repente cria um canal aí, vocês têm um número de seguidores e tem muita gente hoje que vive de podcast. Sim, é um meio que está crescendo bastante. A gente tem bastante plano, né? Tipo, a gente ainda vai colocar tudo nos trilhos e vai dar continuidade, sim, mesmo após a escola, o projeto continua. Realmente a gente poderia ter começado antes, mas é importante que onde a gente começou e a gente vai continuar.
Isso aí. Seguir em frente. Eu só tenho a agradecer. Eu acho que o comportamento de vocês, essa iniciativa de vocês, essa criatividade de vocês, é o que mantém nós, professores, aqui firmes e fortes para continuar exercendo o nosso trabalho de professor. É isso que motiva a gente. Eu fico satisfeito de estar fazendo uma coisa de certa forma útil, ainda que a gente não tenha audiência, mas eu fico satisfeito que estamos produzindo, as coisas estão saindo, e eu fico feliz que a gente pôde conversar com o senhor. Eu gosto muito dos conselhos que o senhor dá. E foi muito bom conversar com você, professor. Tô com saudades aí, em breve a gente se vê por aí. Se Deus quiser. E aí, Alan, considerações finais? Opa, foi satisfação poder trocar essa ideia com você, professor, com você, Igor. Poder também, né, passar isso tudo para quem está escutando aqui. Quem puder escutar, né, futuramente em alguma via, como YouTube ou em algum lugar que puder para publicar. Agradeço a todo mundo e a gente continua em frente, sempre trazendo uma conversa legal para todo mundo que puder. Valeu aí. Esse foi o Chapei. Tamo junto aí, rapaziada. Escola da Roberto, tamo aí. Tamo junto. Auf Wiedersehen.